Bom, já estamos gravando então a nossa aula, tá? Faz sentido. Bom, bom, gente, então, Gislaine, eu vou passar então agora para o teu grupo, tá? Eu vou colocar aqui, tá? A Professor, a tela. Rosiana tá na sala? Oi, A Rosiana tá como na é? sala? A Rosiana tá aí na sala porque eu tentei ligar pra ela e nada até agora. Peraí. Quem está aqui é a Gislaine e a Cassiane. Aqui na sala só a Aline, a Vivian e a Arícia, tá? Pois é, a Rosiana sumiu, então. Bom, tu vais apresentar, Gislaine, ou não? Olha, eu acho que dá pra apresentar sem ela, assim. Não A entendi, gente, Gislaine. eu acho que dá pra apresentar sem ela. A gente pula o slide dela. Tá bom, então eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Tá. Só me digam se vocês estão pôs, tá? Quando eu perguntar, por favor. Tá. Estão vendo? Ainda não. Agora sim. Tá. Então, você está aí, você e a Cassiane, certo? Certo. Então, vocês duas podem fazer a apresentação, tá? E me, pe- me, me digam quando for para passar o slide, tá bom? Tá bom. Então, podem começar. Boa tarde, professor. Boa Boa tarde, turma, tarde. presencial e do online. A nossa obra é The Girl a Galaxy. Professor, me corrija a minha pronúncia se estiver errado, por favor. The Great Gatsby. Isso. Isso. Péssima no inglês. Tá. Aí a nossa obra é do autor Francis Scott Fitzgerald e eu vou falar um pouco da biografia dele. Quem foi esse autor? Professor, pode aumentar a fonte? Pode, Que peraí. é bem pequeno. Tá bom? Tá bom. Ou Ele foi um mais? escritor. Dá pra ver, professor, tá bom. Ele foi um escritor da chamada Geração Perdida, né? Que acredito que já deve ter sido falada em sala pelos outros grupos. E ele nasceu em Saint-de-Paul, nos Estados Unidos, no dia 24 de 9 de 1896. Era filho de um fazendeiro e de uma católica irlandesa. Ele frequentou várias escolas, porém não tinha interesse pelos estudos. Ele era assim meio que fugiam da escola e não gostava de ir muito, não. E ele ingressou na universidade, porém não concluiu porque ele não gostava de estudar. E em 1917 ele alistou-se para o exército. E no campo de treinamento ele acabou conhecendo sua mulher. E ele casou com essa mulher que ele conheceu no campo de batalha. Quando ele saiu do exército, ele decidiu seguir a carreira publicitária. E ele começou a publicar os seus livros. E em 1920 ele publicou o primeiro romance, Este Lado do Paraíso, para a nossa tradução, né? E em 1922 ele não parou, né? Continuou publicando e ele publicou também Os Belos e os Malditos. E finalmente, em 1925, ele publica O Grande Gatsby, que é a obra que a gente vai falar aqui, né? Desse autor. É uma obra muito boa. Recomendo para quem quiser ler, né? Que faça a leitura dessa obra, que ela é muito boa, muito profunda. E é uma dessas obras mais bem acabada, né?
é considerada a melhor obra dele. Já em 1930, sua mulher começa a demonstrar alguns problemas de loucura e tal, e ela acaba sendo internada em uma clínica. Levanta só um pouquinho, prof. Mas só que ele não parou de publicar, né? Aí, depois que ela foi internada, ele publicou em 1930, ele publicou Suave é a Noite, na qual não foi bem aceito, porque era uma obra que a população não gostou, porque tratava de alguns temas lá e tal, que a população não gostou, então não foi aceita. E com isso ele foi obrigado a seguir uma outra carreira que ele não queria, que era de roteirista. Mas como não havia outros empregos e ele precisava se sustentar, ele acabou aceitando trabalhar como roteirista nos estúdios de Hollywood, né? Ele morreu em 1940 de ataque cardíaco. Pode passar, professor. Mais uma curiosidade sobre uma obra dele que a Cassiane falou, que ele escreveu também O Curioso Caso de Benjamin Burton, que eu acho que é uma obra, eu acho, mais famosa que essa que a gente vai apresentar. Eu vou falar também sobre o contexto histórico da época em que ele escreveu a obra. No caso, ele escreveu nos anos 20, pós Primeira Guerra Mundial. E nos Estados Unidos estava tendo a lei seca, que era proibido o consumo, a venda e o transporte de álcool. Aí nessa época que grandes criminosos eles ficaram famosos, tipo o Al Capone, que é o maior contrabandista da história, eu acho, dos Estados Unidos. E aí também nessa época foi marcada pelo jazz, que foi a época que o jazz começou a fazer sucesso de fato, e também pela inacessibilidade do sonho americano, que no caso seria a ideia que a pessoa pode alcançar tudo o que ela quiser se ela trabalhar duro o suficiente, o que a gente sabe que não é uma realidade, né? Que não importa o quanto você trabalhe, dependendo de onde você veio, você não consegue ascender socialmente. E outra coisa também, nos anos 20, que foi o destaque das mulheres, da liberdade das mulheres, que a gente vê aí na imagem, as mulheres dançando, saindo, se divertindo, que antes não era algo que acontecia. Pode passar, professor. Não sei por que ficou desconfigurado, mas tá. Pode tirar o zoom um pouquinho, professor, para ficar. Quer que eu tire? No outro slide, né? Na narrativa. Isso tá aí. Abaixa um pouquinho. Mais um pouco? Isso. Tá. Aí, pode. Passou o texto para o outro slide. Putz. Tá. No caso, a história ela se passa na década de 20 em Nova York, após Primeira Guerra Mundial. Ela era tecnicamente uma época muito próspera para os Estados Unidos. E a história ela é narrada pelo Nick. Ele é um jovem de classe média que ele deixou o interior para morar em Nova York e trabalhar como corretor da Bolsa de Valores, que mais tarde vai quebrar. Aí ele aluga uma casa em Long Island, que ele é perto de um bairro que é de gente rica, cheio de mansões, e ele acaba se tornando vizinho do Jay Gatsby. E o Nick, eu li em alguns lugares que o Nick ele representa o próprio Fitzgerald na obra.
Aí ele vai apresentar pra gente as histórias dos personagens. Aí ele serve como um narrador e ele tem gente que fala que ele é um narrador que é confiável, tem gente que fala que ele não é confiável, é uma questão aí. Aí ele tem, tipo, uns conhecimentos que ninguém tem, de outros ele analisa coisas que outras pessoas não analisam. E sobre o Gatsby, ele é um milionário que ele ama fazer festas extravagantes, grandiosas na mansão dele. Aí essas festas que ele dá, elas ficam abertas para quem quiser entrar. Aí no começo da história, tipo, ele é um personagem que ninguém conhece, ninguém sabe quem ele é. Aí o Nick, ele acaba por ouvir diversas histórias sobre o Gatsby. Ele frequenta as festas. E aos poucos a gente vai descobrindo a história do Gatsby. E a razão dele dar essas festas é que ele é solitário e sonhador. Ele vivia com a cabeça numa menina, a Daisy, que por acaso era prima do Nick. E a razão dele dar as festas é que um dia ele sonhava em ter a Daisy numa dessas festas para poder falar com ela. E no caso, a mansão dele fica em frente à casa da Daisy, que a Daisy é casada com outra pessoa, e o Gatsby ele foi obrigado a deixar ela para servir na Primeira Guerra. E eu não vou falar mais, porque aí era a Rosiana, você pode passar. Aí, no caso, esse seria o slide que ela ia explicar mais profundamente a história e a relação dos personagens. De novo, eu voltei. A releitura é que a obra ela vem trazer vários temas, né? Que o autor ele tratava desses vários temas. E um desses temas é a perda, na qual o protagonista, né, da história, o Jay Gadsby, ele acaba se perdendo. Por que ele acaba se perdendo? Porque tudo que ele busca conquistar é em prol de conquistar uma mulher, que é a Daisy. E ele acaba se perdendo nesse processo que ele procura tanto construir aquilo que ela desejaria ter, as riquezas, né? Porque ele veio de baixo, ele era pobre e tal, e ela sempre foi rica. E na época que ele conheceu ela já era rica, mas ele era pobre, por esse motivo ele não se casou com ela naquela época. Porém, ele continua nutrindo aquele sentimento por ela, como a Gilane falou. E quando ele nutre esse sentimento por ela, ele deixa isso ultrapassar até a ele mesmo, né? Ele começa a buscar tudo para conquistar ela. Até essas festas que ele dá, o intuito é que algum dia ela fosse em uma delas, mas ela acaba não indo. Ela vai numa só quando ele convida ela ou algo do tipo. E ele perde sua vida nisso, porque ele fala lá no livro que ele se sente solitário, né? E sozinho, mesmo ele tendo todas aquelas riquezas, tudo que ele queria, ele tinha em suas mãos, porque ele era rico, riquíssimo. E ele acaba se perdendo, e a minha releitura é sobre a natureza, né? Que a gente acaba perdendo ela. Para quê? A gente acaba perdendo ela para o desmatamento, para as queimadas. E isso não deixa de ser um tema atual, porque a gente está perdendo aquilo que demorou tanto para ser construído. É como o autor ele se perde na sua personagem, né?
ele deixa de ser quem ele é para ser outra pessoa, e com isso ele acaba se perdendo. Ele vive para conquistar uma outra pessoa, porém essa pessoa não quer ser conquistada por ele, porque ela já tem um alguém. E é basicamente isso, professor. Obrigada. Muito bem. Bem, você já deve ter assistido o filme, né? E aí, nós estamos num momento da literatura, né, da vida americana, em que os grandes milionários começaram a aparecer. Vocês lembram que a gente falou isso aqui na sala, né? E, ao mesmo tempo, o sentimento era de que a vida era algo passageiro, certo? Que a gente tinha que aproveitar o dinheiro que a gente tinha para conquistar tudo que a gente quisesse, inclusive o amor de uma mulher. Então, o Gatsby, ele achava que o dinheiro comprava qualquer coisa. Por isso as festas, né? Por isso aquela coisa de esbanjamento mesmo. Então, o ponto aí é que, como os americanos estavam saindo de uma guerra e estavam cheios do dinheiro, eles deveriam então aproveitar ao máximo a vida como se não tivesse amanhã, certo? E aí o que aconteceu, vocês vejam que o Great Gatsby foi um dos últimos romances deste movimento aí. E esse sentimento de gasta, gasta, esbanja, torra o dinheiro, acabou levando os Estados Unidos àquilo que nós vamos falar a partir da próxima semana, que é a crise financeira de 29. Então a ideia era essa: o dinheiro não serve para nada, que não seja aproveitar a vida, tá? Porque de repente a gente vai ter que entrar numa guerra de novo e aí tudo acaba. Então bora fazer festa, bora beber, bora gastar dinheiro com extravagâncias e até mesmo conseguir que uma mulher que já é casada acabe se curvando a esse dinheiro. Então essa era a ideia do Gatsby, né? E, bom, cada cabeça uma sentença, né? Mas a ideia era essa: vamos aproveitar a vida porque ela pode acabar amanhã. Como a gente está cheio do dinheiro, né? Enquanto os outros estão todos arruinados, vamos gastar, certo? Então o Gatsby, ele era um milionário excêntrico, especialmente em relação a esse esbanjamento da vida, né? A essa coisa de que o dinheiro tudo pode, tá? E ele acabou, na verdade, não sendo feliz. Essa que é a verdade, né? O que então nos leva a uma espécie de moral da história, né? Quer dizer, o dinheiro pode muito, mas não compra a felicidade de ninguém. Então, na verdade, o Gatsby, apesar de todas as, as coisas que o dinheiro dele podia comprar, ele continuava solitário, ele continuava triste, ele continuava deprimido. Então, o dinheiro não comprou a felicidade. Isso aí é assim, isso continuava a mostrar o sentimento de desmotivação da sociedade americana, tá? Então ela virou uma sociedade materialista, sem sentimentos maiores, né? Até que foi ao fundo do poço na crise de 29, tá? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso na semana que vem. Muito bem. Eu vou interromper de novo aqui a apresentação. Eduarda, cadê tu? Eduarda, tu vais apresentar o teu? Oi, professor. A gente Oi, pode apresentar, né, Alana? tá. Sim. Então pronto.
Então, agora que a Alana já arrumou bastante o cabelo dela, vamos então à apresentação de vocês. Tá bom, Eu vou Bruno. compartilhar aqui a tela, tá? Ok. Desculpa a brincadeira, Alana, mas é que tu mexeste tanto aí no cabelo que eu não resisti. É mania. Amiga, tu vai compartilhar o slide? Não, prof que vai. Vejam se vocês vão ver a tela aí quando aparecer, tá? Ok. É que a internet está um pouco lenta. Pronto, apareceu, eu acredito. Todo mundo está... Sim ou não? Eu tô vendo. Tá. Querem que eu aumente? Tá bom? Tá bom. Então pronto. Então podem começar, tá? Quando for para passar o Ok. slide, avisem, tá? Prof, tá todo mundo ouvindo ou só você que tá ouvindo no fone? Não, tá sim, tá tranquilo. Podem começar. Ah, tá. Boa tarde, então. A gente vai Boa apresentar tarde. sobre a obra From Whom the Bell Tolls. E pode passar, prof. E, bom, como a Arícia já falou sobre o autor, eu vou só fazer uma breve revisão. Ele viveu entre 1899 até 1961. Ele trouxe para a literatura uma linguagem muito sucinta do jornalismo, como a Arícia falou. Ele utilizava temáticas como a guerra, a humanidade, refletindo a sua experiência pessoal, as suas recordações. E ele recebeu um prêmio, né? Recebeu um Nobel de Literatura em 1954, então ele foi um autor de muita relevância para a literatura, além de ter um estilo de vida muito aventureiro. Então, com o passar do tempo, quanto mais ele ia envelhecendo, a sua vida foi ficando menos agitada e ele foi desenvolvendo uma depressão, não só devido à mudança do estilo de vida, mas também uma falta de criatividade para escrever novas obras. E tudo isso foi mexendo com ele. Então, em 1961, ele se suicida e é assim que o autor vem a falecer. Pode passar. Boa tarde. Não, Boa professor. Isso. Tá. Eu vou falar sobre o resumo do que é essa obra. É um romance baseado em fatos, né? Porque ele realmente se voluntariou para a guerra. Ele foi para a guerra civil. E o título é referência a um poema do pastor e escritor inglês John Donne, que é Poems on the Several Occasions, que em português chama-se Meditações, pelo que eu vi. E tem um trecho que é assim: quando morre um homem, morremos todos, pois somos parte da humanidade. E em vários momentos dessa obra, o, o escritor ele traz os pensamentos e os papéis bizarros que se vivenciam durante uma guerra. Então, a história é o seguinte: Robert Jordan é chamado para explodir uma ponte vital para a vitória dos republicanos na guerra na Guerra Civil Espanhola. Ele era professor e ensinava espanhol numa universidade. Ele é enviado para uma caverna que serve de abrigo para alguns aliados da República e se depara ali com um ataque em 3 dias. Então, toda essa história acontece em 3 dias. E são 3 dias muito intensos. Todo mundo está à flor da pele. Lá ele conhece Anselmo, que vira o seu braço direito lá e é também uma figura paterna para ele. E também conhece Pablo, que é o líder desse grupo. Só que Pablo ele já está muito debilitado por conta da guerra, ele começa a ter problemas com álcool, e, enfim, ele tem uma mulher muito forte, muito que se posiciona, Pilar, ela é uma cigana.
e lá também ele conhece Maria, cujo ele se apaixona por Maria. Nesses 3 dias eles vivem um romance muito intenso, é um amor verdadeiro, e Maria ela é resgatada pelo grupo de Pablo, porque a sua família foi toda morta pelos fascistas e acontecem muitas coisas horríveis com ela. Ela é estuprada, ela tem o seu cabelo raspado, enfim. Os dias se sucedem antes da ação, da explosão da bomba. Eles têm muitas conversas, reflexões sobre o que está acontecendo, sobre todos do grupo. Jordan, aos poucos, passa a conhecer melhor o perfil de cada um. Todos são revolucionários, experientes. E no final da trama, quando chega no final, para eles conseguirem colocar o plano em prática, Pilar começa a tentar sabotar aquela operação, porque ele tinha muito medo, ele estava muito fragilizado com tudo que estava acontecendo, então ele tinha medo de expor o grupo, ele estava muito apreensivo, ele não conseguia ter nenhuma ação, e acaba que, ao decorrer desses 3 dias, ele tenta sabotar a operação. Mas no final todos se juntam e eles conseguem ir até a ponte para explodir. Só que quando tudo está acontecendo, infelizmente Anselmo morre. E aí fica todo mundo muito debilitado, muito arrasado. E eles, quando eles vão tentar voltar para o local onde o grupo estava, Robert é atingido, ele é gravemente machucado. E aí ele começa a falar, não, vão, me deixem para trás, porque eu só vou atrapalhar vocês. E aí todo mundo tenta falar, não, que isso, ninguém vai deixar você aqui. E no meio de toda essa confusão, um tenente fascista acaba chegando e aí entra num duelo entre ele e o tenente. E ele mata o tenente, só que ele acaba também morrendo. E esse é o fim da história. É isso. Pode passar, prof. Você pode diminuir um pouquinho o slide para aparecer? Como é? Você pode diminuir um pouco o slide? Isso. Não, tá bom. Tá bom? Sim. Tá. Maria, tu ainda vai querer falar alguma coisa mais sobre os personagens? Você já citou, né, durante o enredo. Sim, eu citei as características principais de cada um. Ok, então pode passar, prof. Bom, a gente trouxe como releitura a Anne Frank, que, assim como a personagem Maria, também foi vítima de fascistas, perdeu sua família, sua liberdade ao se tornar prisioneira dos inimigos e, por fim, a sua vida. A Anne é um reflexo de pessoas que se tornam vítimas de ideologias radicais, que normalizam a desumanização, perspectiva também que é muito presente em qualquer guerra. A violência naquele ambiente é comum. E trouxemos também o Chris Kyle, que é um atirador preciso, que ficou conhecido como sniper americano, tendo inclusive um filme para homenagear ele. É um exemplo de como um homem pode ter sua vida alterada pela guerra, como no caso do personagem Pablo, que passou a ter vários problemas devido à tensão de estar não só presente em um conflito, mas liderar ele. Kyle, assim como Pablo, sentia também essa pressão de responsabilidade pela vida dos seus companheiros e a sua própria. A sua vida pessoal foi completamente afetada devido ao estresse pós-traumático, às crises de pânico e o aumento de pressão. Ele chegava a ter a sua pressão muito alta quando ele estava em casa com seus filhos. Então, mesmo ele estando num local seguro, ele ainda sentia um sobressalto, como se ele estivesse no meio da guerra. Então, ele nunca conseguiu voltar ao normal depois de ter tido essa experiência. Então, esses problemas causados depois dessa experiência da guerra dificultavam sua convivência familiar. Ele teve muitos problemas com a esposa devido a isso. E as suas vivências e os traumas tornaram Kyle alguém que não só normalizou a violência, como alguém que desumanizava os inimigos para ele se sentir menos mal de matar eles e não sentir culpa. Ele foi morto por um ex-fuzileiro que também saiu da guerra meio perturbado, ele também tinha muitos traumas e ele acabou atirando no Chris Kyle. E quando ele morreu, teve uma comoção por todo o Estado, por toda a sociedade
a comunidade que vivia no estado dele. Então, ele foi homenageado e ele é uma pessoa que divide opiniões, porque há pessoas que veem ele como um ídolo, uma lenda merecedora de ser lembrada para sempre, e há aqueles que desprezam ele por ter se tornado um símbolo de uma guerra desaprovada. E foram essas as releituras trazidas. Pode passar, slide. Obrigada. Ai, Alana. Muito bem. Essa é uma das obras, tá, que mais, vamos dizer assim, chama a atenção com relação a essa vivência da guerra. Então, vamos lá. Nós temos dois aspectos, tá? Primeiro é a presença da resistência, certo? Então, vocês lembram que elas disseram aí que a missão dele era explodir uma ponte, né? Onde havia um foco, vamos dizer assim, de resistência. Então, isso representa aquele sentimento de que a guerra não é boa, né? E que a gente tem que resistir a ela. Então, que a guerra sempre tem esses dois lados, né? Os soldados e aqueles que são os reacionários, a resistência à guerra. E que essa resistência também é importante para que a guerra não tome proporções catastróficas ou desastrosas, e mesmo assim, esse final de catástrofe ou de desastre acaba acontecendo, como vocês viram aí, pela morte dos dois personagens, conforme elas mencionaram aí. Então, esse é o primeiro aspecto que o Hemingway tentou levantar nesta obra, tá? Que a gente precisa resistir à guerra, a gente tem que reagir à guerra, tem que haver uma resistência, que é uma coisa que bate com o sentimento dos autores da Lost Generation, certo? O outro aspecto se refere ao título. Na verdade, quem é o herói da guerra? É o soldado ou é o comandante da resistência, o chefe da resistência? Então, esse título aí, for whom the bell tolls, quer dizer, por quem os sinos dobram, vocês sabem que quando o sino da igreja toca, ou ele está anunciando algo de bom ou algo de ruim. Ou ele está chamando para algo de bom ou para algo de ruim. E naquela época da guerra, né, quando o sino da igreja tocava, normalmente estava anunciando que estava havendo um bombardeio ou que estava havendo uma batalha qualquer, né, e que as pessoas deveriam então se proteger. Mas a ideia era essa, tá? Se o sino toca, toca por quem ou para quem? Para o herói ou para o resistente, né? Aquele que tentou, de alguma maneira, equilibrar as forças da guerra. Então, esses autores da Lost Generation, na verdade, se consideravam a resistência da guerra. Então, eles também se achavam heróis da guerra. Essa era a ideia que o Hemingway tentou passar com essa obra, né? Que foi uma das grandes obras da vida dele. Vocês entenderam, gente? Posso interromper aqui a apresentação? Vocês entenderam? Tem alguma pergunta? Tá, então eu vou parar aqui a apresentação, tá? Vou interromper a gravação. E